Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus que vive e reina eternamente. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. No Salmo 86, 16, 17 fala: volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para o bem, para que vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos compartilhar uma palavra em Ezequiel, que está lá no livro de Ezequiel. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração pertencem a ti, pois só tu és Deus, só tu és digno e merecedor. Ó Pai amado, Pai querido, eu quero colocar todas as famílias diante do teu altar. Senhor, que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida sentimental, que o Senhor promova os bons encontros. Ó Pai, que o Senhor abençoe o convívio familiar. Senhor, ó Deus, que haja, Senhor, amor, que haja, Senhor, ó Deus, amizade, Senhor, afasta o homem estranho, a mulher estranha. Senhor, abençoa os nossos filhos, nós profetizamos que eles são herança bendita do Senhor, que eles serão reconhecidos entre as nações como semente dos benditos do Senhor. Ó Pai, que eles sejam semente pelo Senhor plantados, obra das tuas mãos, para que o Senhor seja glorificado. Senhor, abençoa a saúde de cada um, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu profetizo saúde em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a obra das mãos. Senhor, entra com socorro, provisão e providência na vida de todos aqueles que precisam, Senhor, de um socorro sobrenatural. Abençoa aqueles que têm negócios próprios, as vendas. Ó Pai, ó, dá inteligência e sabedoria para expandir, para a expansão dos negócios. Senhor, abençoa, ó Pai, a nossa nação. Nós profetizamos e declaramos sobre os teus muros, ó Brasil. O Senhor colocou atalaias que não se cansarão nem de dia nem de noite, até que o Brasil seja colocado como objeto de louvor aqui na terra. Em nome de Jesus, levanta e resplandece, Brasil, que venha a tua luz, que a glória do Senhor nasça sobre ti de norte a sul, de leste a oeste. Sobre os povos havia trevas, mas que sobre ti, Brasil, o Senhor venha surgindo e a sua glória se veja nesta nação. Senhor, nós expulsamos todo espírito de corrupção, de roubo, de mentira, de engano. Senhor, toda cauterização na mente, lança a tua luz no entendimento, mostra a verdade. A tua palavra diz que não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Revela a verdade, mostra, Senhor, traz à tona toda a sujeira e limpa, Senhor, lava esta nação, lava com o teu sangue. Nós profetizamos e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, não é da prostituição, da pornografia, não é, Senhor, do aborto, mas pertence a ti. Senhor, que os princípios da tua palavra sejam estabelecidos nesta nação, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, abençoa este mundo com salvação. Protege os jovens das drogas, dos malfeitores, dos assassinos. Cega, Senhor, os estupradores para as crianças, para aqueles, Senhor, ó Deus, que comercializam crianças, Senhor. Ó Deus, coloca a tua mão, Pai, faz justiça, bate o teu martelo. Senhor, eu entro no teu tribunal e clamo pela nossa nação, clamo pelo teu socorro. Aquele anjo, o príncipe do exército do Senhor, que foi com Gideão, desça aqui no Brasil, Senhor, e vem batalhar as nossas guerras, porque nós nos chamamos pelo teu nome, nós estamos nos humilhando, jejuando, buscando a tua face. Então ouve dos céus e sara a nossa terra por amor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Porque dirão as nações: onde está o nosso Deus? Revela-te com braço forte, com mão estendida, com o teu poder, com a tua glória, como o Senhor fez lá no Egito. Senhor, manifesta a tua glória, em nome de Jesus, glorifica o teu santo nome, amém. Então nós estamos falando aqui sobre o Ezequiel, né?
o profeta. O pai dele se chamava Buzi, que quer dizer desprezado por Deus, e o pai de Buzi já colocou um nome pejorativo nele, né? E talvez a vida toda ele pudesse pensar que ele era desprezado por Deus, assim como você também pode estar pensando que você é desprezado por Deus, mas Deus te ama, né? Tal ponto que ele deu a Jesus Cristo por você. Então Buzi mudou a história dele, ele falou: o filho, meu filho vai chamar Ezequiel, Deus é a minha fortaleza. Ele mudou a história, ele não se conformou de ser chamado desprezado por Deus, não. Eu vou amar a Deus, eu vou colocar o nome do meu filho de Deus é a minha fortaleza, e Deus vai ser a minha fortaleza. Assim como nós vimos a história também de Jabes, né? Que queria dizer aquele que foi gerado com dores, que ia provocar dores, mas ele foi o mais ilustre, né, da sua família, dos seus irmãos, porque ele conhecia o Deus de Israel, o Deus vivo. Assim, o conhecimento de Deus muda a nossa história. Quando nós buscamos, o Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos ao nosso Deus de todo o coração, nós temos um encontro com ele. E Jabes não se conformou: eu não vou ser aquele que vai provocar dores, eu não vou ser aquele que por onde passar vai causar tristeza, mas eu peço, Senhor, me abençoe muitíssimo, não é pouco não, porque eu sei que o meu Deus tem todo o poder, porque o Pai já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então peça para Deus: Deus, me abençoa muitíssimo nesta tarde, alarga as minhas fronteiras, me dá a oportunidade de falar do teu amor, de ser bênção na vida das pessoas, né? Que a tua mão seja comigo sempre, que a tua mão me segure, me sustente, não me deixa desviar do teu caminho, né? E fala assim que Deus ouviu o que ele tinha pedido, e também ele pediu que ele não fosse aflito de mal algum. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou ensinando vocês a vencerem. E Deus concedeu que nenhuma aflição, nenhum mal ia controlar a vida dele, mas quem ia controlar era o Deus vivo e todo-poderoso, aquele Deus que nos prometeu no Novo Testamento: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Aquele que falou assim: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o meu Espírito para que esteja com vocês em todo o tempo. Aleluia! Então o Espírito Santo habita no coração daquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E uma outra experiência que nós podemos buscar é o enchimento do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo enche todo o nosso ser, não tem lugar para falsos deuses, não tem lugar para angústia, não tem lugar para depressão. Aleluia, amém? Então nós vemos aqui, né, que Ezequiel, ele tinha tudo para ser sacerdote. O pai dele, Buzi, era sacerdote, e no Antigo Testamento eles tinham que ser da linhagem, né, de Levi, da tribo de Judá. Então ele tinha todos os requisitos para ser sacerdote. Então, o que aconteceu? Com 25 anos, eles eram consagrados, e aí eles aprendiam várias coisas, né? Sobre veterinária, sobre medicina, sobre leis, porque o sacerdote tinha que instruir o povo. E com 30 anos, o que aconteceu? Ele não era sacerdote, né? Eles foram exilados lá para Babilônia, porque o povo desobedecia a Deus, e Deus permitiu que o inimigo invadisse Judá e levou muitos jovens, né, lá para Babilônia. Só que quando ele estava, às vezes a gente planeja uma coisa, mas Deus tem outra coisa, né? Deus, a palavra fala assim, que o homem considera o caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos,
né? Aí então houve uma invasão, eles levaram os nobres, na primeira leva foi Daniel, Jeremias e Ezequiel. Quando eles levaram mais 10.000 pessoas, Ezequiel estava no meio deles, e sendo preparado para ser sacerdote, quando ele se vê, ele está lá no meio do rio Quebar, ele era casado, né? E aí, só que às vezes quando acontecem coisas sombrias, né? Muitas vezes Deus abre os céus e Deus manifesta a sua glória. Deus manifesta, faz uma surpresa, né? E aí o que aconteceu? Isaías também, né? O tio dele tinha falecido, o rei Uzias. Ele estava muito triste, foi lá no templo, né? E aí o que aconteceu? Ele viu a glória do Senhor, ele viu os céus abertos, Deus no trono esplendoroso, né? E aí havia anjos lá com 6 asas, serafins, que assistem diante de Deus, né? Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas os pés, e com 2 asas eles voavam. E eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da glória, cheia da sua glória, e toda esta terra está cheia da sua glória. Deus fala em Romanos 1 que o homem é inexcusável de falar que Deus não existe, de ser ateu, porque toda a terra manifesta a glória de Deus, amém? E os umbrais das portas começaram com aquela voz, eles clamando, adorando a Deus, né? Os umbrais começaram a tremer e aquele lugar se encheu de fumaça. Então, quanto mais próximos de Deus, mais nós visualizamos os nossos pecados. Isaías falou assim: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram a glória de Deus. E aí um anjo voou, pegou com uma tenaz uma brasa viva daquele altar e tocou nos lábios de Isaías e falou assim: Isaías, a tua iniquidade foi tirada, né? E no altar de Deus, quando nós vamos mesmo até Jesus, pedimos perdão pelos pecados, o sangue dele nos purifica de todo pecado. E aquele povo podia ter, né, o pecado da boca, falar palavrão, murmurar, falar mal dos outros, tudo isso, né? E ele viu todos os pecados dele, do povo, mas o anjo tocou com uma brasa viva e purificou, amém? Agora quem nos purifica é o sangue de Jesus. Se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade, amém? Jesus também, né? Quando ele foi batizado, ele estava numa condição de humilhação. Aqui Isaías estava numa situação de tristeza, de luto, e Jesus de humilhação, porque ele se fez homem, e o batismo é para arrependimento de pecados, o batismo público. E Jesus, saindo das águas, estava orando, e os céus também se abriram, e ele ouviu uma voz do céu: tu és meu filho amado, que tem alegrado o meu coração. O Espírito Santo veio sobre ele, e ele foi cheio do Espírito, capacitado para a obra como homem perfeito, amém? Estevão também tinha sido apedrejado, né? Porque estava pregando o evangelho, e aí de repente, quando ele estava já para partir, os céus se abriram e Jesus estava em pé esperando a entrada de Estevão lá no céu. Céus abertos, né? Então o que acontece? João também estava na ilha de Patmos, porque estava pregando a palavra, né? Ele foi extraditado, foi exilado na ilha, e de repente os céus se abriram e Jesus falou assim para ele: João, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que em breve irão acontecer. Então o livro de Apocalipse foi todo mostrado para João, e ele anotou tudo aquilo que em breve está acontecendo. Há 2000 anos atrás, Jesus já revelou para ele aquilo que está acontecendo agora e que vai acontecer até o final dos tempos, amém? Então, céus abertos sobre o Brasil, que aquele anjo de Gideão 6, né, que fala lá que ajudou Gideão,
o príncipe do exército do Senhor desça aqui nesta nação com todo o exército do céu e venha socorrer a nossa nação. Céus abertos sobre o nosso Brasil, amém? E aí, de repente, né, ele estava lá no Rio Quebar, tinha sido exilado, às vezes frustrado, né, porque ele estava se programando a ser sacerdote, mas Deus mudou a história e chamou ele para ser rei, para ser profeta, perdão. E o sacerdote é aquele que leva o povo até Deus. E o profeta é aquele que traz Deus até o povo. E Deus queria exortar, explicar para Jerusalém, né? Por que eles foram exilados, porque eles pecaram, porque eles tinham falsos deuses, porque as pessoas escutam um monte de mentira em vez de ler a Bíblia, de conferir na Bíblia, acredita no monte de mentira, de engano. E o diabo, ele se transforma em anjo de luz. Não pensa que ele é santinho, não, que ele é um baita do enganador. O trabalho dele é só roubar, matar e destruir, enganar, né? Ele é o pai da mentira, assim como Jesus Cristo é o filho da verdade, né? Ele é a verdade. O diabo é o pai da mentira. Aí ele estava lá, ele viu os céus abertos, né? E viu um vento tempestuoso que vinha do norte, era a invasão da Babilônia, né? E uma grande nuvem com fogo a revolver-se, um resplendor ao redor. No meio dela, uma coisa como cor de âmbar, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. No Evangelho de Lucas, aqui retrata os 4 evangelhos lá no Antigo Testamento, né? É o filme e o novo é a revelação. O rosto de homem no Evangelho de Lucas. Jesus veio como homem perfeito, amém? Então, aí os 4 tinham o rosto de leão. Mateus retrata Jesus como o leão é o rei da selva, como o rei dos reis. Aleluia! Todos tinham o rosto de boi. Jesus veio para servir, né? Ele lavou os pés dos discípulos. Ele veio para nos servir, para se fez homem, se humilhou para que nós tivéssemos salvação. E o rosto de águia em João é o próprio Deus, é uma manifestação do próprio Deus no livro de João, que foi escrito para provar que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus e ele é Deus, amém? E aí ele viu umas rodas, né? Como cor de turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança, e a sua obra era como se estivesse uma roda dentro de outra roda, porque agora a glória de Deus estava com eles lá em Judá, lá em Jerusalém. Agora a glória de Deus está na Babilônia. Então, na tua dor, na tua tristeza, na tua solidão, no teu desamparo, Deus está com você, né? O lugar não limita a presença de Deus. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente, ele tem todo o poder e ele é onipresente. Agora ele estava lá na Babilônia, a glória de Deus estava se manifestando lá na Babilônia, ele estava no controle do cativeiro e no controle da história, amém? Então fala como aspecto do arco-íris que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. Então, numa hora de exílio, Ezequias não merecia estar exilado porque ele era um servo de Deus, mas muitas vezes porque um povo peca, muitos inocentes passam, mas Deus diferencia aqueles que servem a ele, aqueles que o amam de todo o coração, aqueles que têm um coração voltado para o Deus vivo e verdadeiro, amém? E aí ele viu a glória do Senhor e caiu sobre o rosto, né? Quando ele ouviu a voz daquele que falava com ele. Então, 3 momentos que o arco-íris aparece na Bíblia. Em Gênesis 9:11, depois do dilúvio, né? Quando Noé construiu a arca, estava anunciando, né? Que Deus ia mandar o dilúvio, embora nunca tivesse chovido, mas ele acreditava mais no que Deus falava, no que ele via, né?
Então, perdão, depois do dilúvio, veio o arco-íris como manifestação da aliança de que Deus não destruiria mais a terra com água, né? Aí em Apocalipse 4, 3 e 10, 1, precede a tempestade, né? Antes da tempestade veio a manifestação do arco-íris. E agora aqui, não era nem antes nem depois, no meio, dentro da tempestade estava a manifestação do arco-íris. Então é uma manifestação da glória de Deus. Deus está presente antes, durante e depois da tempestade. Então nós não devemos temer, porque Deus está conosco. Ele prometeu estar conosco, e quando ele prometeu para os discípulos, nós vamos passar para o outro lado, e eles ficaram apavorados. E Jesus dormia, né? Jesus estava lá dormindo, talvez de tanto cansaço, mas de repente eles vão lá e acordam e falam: Senhor, o Senhor não está se importando que nós estamos perecendo? Jesus falou: vocês ainda não têm fé? Eles ainda não tinham visto alguém mandar o mar calar a boca, né? A tempestade ficar quieta, e aquilo aconteceu. Jesus falou: cala-te, mar, aquieta-te, cala a boca, mar, né? E que Deus acalme essa tempestade na tua vida, porque ele tem todo o poder. E ele usou a mesma palavra que ele usa para expulsar demônio, porque era o diabo que estava causando aquela tempestade. E toda a tempestade que o diabo está causando no teu casamento, na tua saúde, na tua família, cala a boca e sai amarrado para o abismo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus tem o controle da história. Deus é que dirige a história, e Deus não perdeu o controle de nada. Aí Deus mostra um pergaminho para Ezequiel, fala assim: come esse pergaminho, porque a partir de agora, ser profeta não é bolinho não é fácil não. Você vai sentir o que eu sinto também. E ele comeu aquele rolo, e aquele rolo era doce na boca, mas amargo no ventre, porque estavam escritos ais, suspiros e lamentações naquela palavra. Então o povo precisava ser disciplinado, porque estava fora do caminho do Senhor, mas Deus promete restauração, amém? Então amanhã, se Deus assim nos permitir, depois Ezequiel ele vai para um vale de ossos secos. Deixa eu terminar essa palavra, né? Então nós temos 300 ossos quando nós somos bebê. Aí depois, quando o ser humano é mais crescido, né? Ele tem 206, porque muitos ossos se fundem. O maior osso que tem no nosso corpo é do fêmur, e o menor é aqui no ouvidinho, né? No ouvido, que tem 0,25 centímetros. Olha que petitico, né? Como Deus é detalhista, né? Aí Deus leva Ezequiel para um vale de ossos, né? E estava cheinho de ossos sequíssimos. Fazia muito tempo que aquelas vidas tinham morrido, né? E aí ele fala assim, Deus fala assim: Ezequiel, esses ossos poderão viver? Aí Ezequiel fala: Senhor, tu o sabes. Aí ele fala assim: profetiza nessa sequidão da tua vida. Se o teu casamento está uma sequidão, a tua saúde, a tua família, profetiza e fala: Espírito Santo, vem dos 4 cantos desta terra e vivifica esse vale de ossos secos. De repente começou uma barulhada, era osso se juntando ao osso. Imagina quanto osso espalhado, né? Só no nosso pé tem 15 ossinhos, né? E cada um achou o seu dono, cada um achou a sua parte, e começaram a se juntar aqueles ossos. Deus juntou os tendões, os nervos, a carne, mas não havia espírito. Aí Ezequiel, Deus fala: profetiza, chama o Espírito Santo sobre essa morte na tua casa, que Deus vai trazer uma nova vida. Chama a vida sobre a tua saúde, chama a vida sobre a tua família, chama a vida do Espírito Santo sobre a tua situação sentimental, sobre tudo o teu emprego, tudo aquilo que está seco, que está
está morto, sem vida, chama a vida de Deus, que Deus tem poder. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos vai trazer uma vida nova aonde existe morte, amém? E aí aqueles ossos ficaram em pé, receberam o Espírito e Deus transformou os ossos sequíssimos num grande exército, amém? E é isso que Deus tem poder para fazer. Basta nós invocarmos o Deus vivo e todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que nos criou, que fez milagres, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é gloriosa. Manifesta a tua palavra como rema na vida de cada um que já tem uma sequidão, que tem morte em alguma área, e tu tens todo o poder de trazer a ressurreição. Senhor, nós invocamos a presença do teu Santo Espírito. Traz vida. O Senhor que ressuscitou Jesus dos mortos, o Senhor que ressuscitou esse vale de ossos sequíssimos e trouxe vida e pôde transformar num grande exército. Vem, Senhor, e transforma essa situação que já não tem solução e saída humana, mas para ti, Deus do impossível, tudo é possível. Opera sinais, milagres e maravilhas e glorifica o teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, te ama em Jesus, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém.